na vida de uma pessoa, uma vez que alguém tem um encontro de verdade com Cristo, é impossível essa pessoa dizer: ah, foi bom, foi uma experiência legal, eu curti o momento, vamos procurar algo mais interessante aí pela frente que possa acontecer. É impossível, queridos. É impossível alguém se encontrar com Cristo verdadeiramente e continuar a mesma pessoa. Jesus, quando ele foi morto na cruz, a palavra diz, a história conta que ele foi levantado no madeiro. Ele não ficou encostado no chão, ele ficou elevado, ele ficou acima do chão. E naquele momento ele derramava lágrimas, naquele momento ele derramava sangue, e aquilo caía do corpo dele e tocava o chão. E nós podemos imaginar, queridos, que talvez naquele momento houvessem muitas pessoas que estavam diante daquela cena, estivessem diante de Jesus, pendurado naquela cruz e olhando para baixo. Como por exemplo muitos religiosos, como por exemplo alguns soldados do Império Romano, que viam aquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, que foi tão poderoso que a terra tremeu, que foi tão poderoso que o céu mudou de cor, porque algo no mundo espiritual realmente estava entrando num choque, estava sendo abalado. E muitas daquelas pessoas infelizmente ficarem de cabeça baixa, olhando para o pé daquela cruz e lamentando. Parece que algo poderoso aconteceu aqui, mas miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, isso não faz sentido nenhum na minha vida, isso não gera impacto nenhum na minha vida. Mas queridos, eu posso imaginar pela narrativa da palavra de Deus, quantas pessoas que estavam olhando aos céus e contemplando o seu rosto. E quando Jesus, nos seus últimos momentos, no seu último fôlego de vida, ele declarou: está consumado, eu estou entregando nas tuas mãos o meu espírito, a obra que o Senhor me deu para fazer, para salvar o mundo, eu acabei de dar o golpe final. E muitas outras pessoas olhando para o alto e vendo aquele homem e reconhecendo verdadeiramente: esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Como isso é precioso, queridos. Nesse momento nós vamos celebrar o batismo de alguns irmãos. Pessoas que tiveram as suas vidas, a história das suas vidas reescritas. Porque um dia eles mesmo prostrados, eles mesmo no chão, reconhecendo que são seres humanos, pecadores, mas que Cristo se sacrificou por cada um deles. E a partir do momento em que eles reconheceram Cristo e receberam Cristo nos seus corações, as vidas deles nunca mais foram as mesmas. Nessa noite é tempo de festa, porque Jesus não está morto, Ele está vivo. Porque Jesus está vivo nos corações destes irmãos, está vivo nos corações de cada um de nós. O que está acontecendo nessa noite aqui é festa na terra, é festa com os céus. E por isso eu quero chamar aqui, nós vamos celebrar o batismo de 4 irmãos nossos, que eu quero chamar aqui: o Alexandre, a Claudineia, a Aliciana e a Aline. Cheguem aqui, por favor, queridos. Estão lá atrás. Venham cá, cheguem aqui. Glória a Deus. Eu quero que você dê uma salva de palmas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a gente está vivendo juntos o testemunho do que Jesus fez nas vidas destes irmãos. Chega aqui, Ali. Chega aqui, Line. Vem cá. Glória a Deus. Olha que bonitinho, que coisa linda. Até a pele muda, né, gente? Até a pele fica mais esticadinha, fica mais
quando Jesus entra e começa a transformar a vida de uma pessoa. Pessoas que um dia entenderam. A gente preparou com muito carinho, dando de presente para eles essa camiseta, para marcar esse momento especial nas vidas deles e nós como igreja, em que eles entenderam que aquilo que Jesus fez na cruz lá tinha tudo a ver com as vidas de cada um deles aqui. E que a morte de Jesus na cruz foi a maior prova de amor que já existiu pelas vidas de cada um deles. Pai ama muito, mãe ama muito, todos nós temos pessoas na nossa vida que nos amam muito, mas ninguém nos amou como Jesus nos ama. E eles entenderam isso. E portanto, hoje é o dia 30 de janeiro de 2022. Em que nós vamos junto com a Ali, com a Aline, com a Clau, com o Alê, descê-los às águas do batismo nesse momento tão especial. Eu quero declarar isso diante dos irmãos. Esse não é um momento só deles, esse é um momento nosso também. Ninguém batiza a si próprio. Cada um é batizado por alguém que já foi batizado. E isso tem algo muito forte em relação ao reino de Deus a dizer. Um batiza o outro, que batiza o outro, que batiza o outro. Isso faz parte do caminho do discipulado, do fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós fazemos parte desse momento junto com eles. Você faz parte dessa história do que Jesus está fazendo aqui. O passo do batismo, ele não garante a salvação de ninguém, não é o batismo que salva. O que salva é o arrependimento do coração sincero e uma fé de todo o coração em Jesus Cristo. Mas o batismo é o grande passo de uma nova vida com Jesus. Quem realmente tem uma aliança, um compromisso com Cristo, segue o que Ele fez, ouve a sua voz e faz aquilo que Ele diz, que Ele orienta. E no mundo espiritual, diante do mundo, isso que está acontecendo aqui nas vidas desses nossos 4 irmãos é algo muito poderoso. Cada um deles tem uma trajetória com Cristo. E talvez um bom número de irmãos aqui conheça um pouco da história de cada um deles e do que Jesus tem feito nas vidas de cada um deles. E é por isso que isso é muito especial para todos nós. Amém? Então vamos lá. Eu quero pedir a vocês, vamos viver isso juntos, tá bem? Vamos ficar mais ali no cantinho, vocês podem. Eu quero chamar aqui, por favor, Moni, chega aqui. E o Marcel e a Jô também. Por favor, Marcel e Jô. Venham aqui também, queridos. Amém. Eles são alguns que vão me ajudar a batizar esses irmãos nessa noite. Nós vamos começar pela Ali. Tá bem, Ali? Mone, ajuda a Ali aí, por favor. Aí, traz ela aí. Conduza ela com muito carinho até as águas do batismo. E eu quero dizer a você, como eu disse, a palavra de Deus é que diz que há festa nos céus nesse momento. Que você entre nesse ambiente de celebrar, de comemorar vitória, de comemorar transformação, dessa grande virada nesse momento aqui. A Ali faz, a gente congrega juntos, quando a gente veio para a nossa igreja, a gente logo fez amizade com a Ali. E a gente teve muitas experiências juntos. Por favor. Muitas experiências juntos. E o fato de eu ter pedido para Moni ser a pessoa que vai descer a Ali as águas nesse momento, é porque muito do que Deus fez na vida da Aliciana foi através da vida da Simone. Não somente da Moni, mas em grande parte pela vida dela. Eu sou testemunha disso, de quantos momentos eu cheguei lá em casa e a Ali estava lá em casa, ou eu cheguei em casa e a Moni não estava lá em casa porque estava na casa da Ali, porque elas estavam orando juntas, elas estavam chorando juntas, e uma abençoando a vida da outra, no sentido de a Moni
encorajar a Ali a confiar a vida dela ao Senhor Jesus. E a gente tem provado de milagres que o Senhor tem feito na vida dela. E por causa disso que eu já sabia que isso seria muito importante e muito especial, né? Mais do que eu mesmo fazer esse momento, né? E eu não quero falar mais sobre isso, porque esse é o momento em que a gente está junto com a Aliciana para descer as águas do batismo. E Ali, eu acho que é justíssimo dar a você nesse momento a oportunidade de você, diante dessa igreja, dessa família, diante de Deus. O batismo representa a tua aliança com Cristo. E o que isso representa, o que tem acontecido em Cristo na tua vida até aqui. E você deixar esse testemunho tão precioso nesse momento. Tá bem? Você pode segurar. Boa noite, paz. Então, como o pastor falou, faz uma trajetória longa já que eu tenho aqui nessa igreja, né, caminhando com ele também, né, com vocês. E eu tomei essa determinação, mesmo que tive firmeza depois que eu tive no encontro com Deus, que eu vi o quão é maravilhoso estar com Ele. Eu senti muita presença dele naquele momento, sabe? E eu falei, esse caminho que eu quero para mim, Amém. Né? Que eu senti, sabe, que todo momento Ele estava comigo. Então, e também agradecer também por eles nunca ter desistido de mim, sabe? É isso, senão eu já choro. Aqui, minha filha, você tem o direito. Chora, se alegra, vibra, salmodia, porque Jesus é maravilhoso e a obra que Ele faz nas nossas vidas é muito poderosa, é muito fiel, né? Amém? Você quer falar algo, Mônica, sobre isso? Eu quero dizer que eu acho que é mais privilégio para mim estar aqui, né? É maravilhoso a gente poder estar junto com alguém e ver essa pessoa tomando uma posição com Jesus e poder fazer isso, né? Estar aqui junto com ela e ela se batizar e ela dizer que para todo mundo, o mundo inteiro, a igreja, que Jesus é o Senhor da vida dela. Então, se você, eu quero deixar aqui, né? Eu tô aqui com a Ali. Quantas coisas, né, Ali? E nós chegamos, estamos aqui, né? Você chegou. Né? Então, se você já tomou essa posição com Jesus, não perca mais tempo. Tome esse passo, que é um dos mais importantes. Depois que você crê em Jesus como seu Salvador, tomar esse passo do batismo, como Jesus fez, né? É a coisa mais importante na sua vida. Então, não se demore, faça. Esse é um momento precioso e especial. E como ela falou, né? Ela já caminha com Jesus. Mas isso aqui é uma confirmação de que Jesus é o Senhor da vida dela. E ela quer Ele para sempre na vida dela, para nunca mais sair. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então ajuda ela aí, Moni, por favor. Senhor, em nome de Jesus, no nome nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Glória a Deus, glória a Deus. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Cuida dela lá, Moni. Line, vem cá. Marcelzão, Jô, ajudem ela aí, por favor, nesse momento. Para quem não conhece, né, tá sendo um momento muito precioso em família aqui também, né? A Aline é a filha do meio da Aliciana, que é a irmã do meio do Marcel. Tá sendo um negócio aqui bem arrumado, né? Em família.
E a Jo também, né? Cunhada sempre perto aí. Eu sei o quanto que a Jo também tem gemido junto e orado junto. E pelo milagre do Senhor Jesus na vida de toda a família deles, né? A Aline, ela é discípula desse casal. Foi o Marcel e a Jo que ganharam a Aline para Jesus. Eu me lembro muito bem quando a gente estava conversando e o Marcel, num dia de discipulado, né? O Marcel virou para mim e falou: pastor, eu quero urgentemente pegar os meus irmãos, pegar a minha afilhada, né? Pegar a Pri, e a gente começar a discipular eles, a gente falar da vida com Jesus a eles. O que você acha, pastor? Eu falei: eu não sou doido de não dizer outra coisa a não ser vai para cima, meu querido. E ali, com o coração queimando de amor por eles, eles reuniram os meninos e começaram a ter essa experiência de orarem juntos, de abrirem a Bíblia juntos, de falarem do sacrifício de Jesus, do que é uma vida em Cristo juntos. E aí teve um outro dia, passou-se um tempo no discipulado, o Marcel chega para mim e fala: pastor, os meninos estão assim, Deus está fazendo coisas maravilhosas nas vidas deles. Mas a Aline, pastor, ela está agoniada. Ela precisa dar um passo na vida dela, ela está pedindo isso para a gente. Eu falei: queridos, deixa Deus fazer, vão para cima. E aí, estamos nós aqui. Estamos nós aqui, né? Nesse momento tão especial. E que coisa especial. O irmão e a irmã, que também são pais e filha espiritual, né? Nesse momento. Line, como eu falei para sua mãe, eu também não posso deixar. Se houver algo no seu coração sobre aquilo que representa esse momento na sua vida, eu falei rapidamente aqui, né? O que representa esse momento na sua vida, o Senhor está presente aqui, a sua família está aqui, o mundo está aqui, contemplando o que Deus tem feito pelo sacrifício de Jesus na sua vida. E eu gostaria muito que você dissesse do seu jeito o que isso está representando na sua vida. Tá bem? Boa noite. Então, eu tomei essa decisão depois que eu fui no encontro com Deus, porque foi lá que eu vi que Deus nunca me abandonou, que Ele tinha já feito vários milagres na minha vida e eu não tinha acreditado, eu não tinha nada. Um dos maiores milagres da minha vida é minha filha, que Deus provou que está do meu lado, que Ele nunca me abandonou. E é por isso que hoje eu estou tomando essa decisão. E é isso. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E ela está lá, né? Está lá com a Pri lá. E vendo a mãe também, né? Pequenininha. Milagre de Deus também. A mãe é um milagre. A filha é um milagre de Deus. Essa família tem experimentado milagres maravilhosos de Jesus nas vidas deles. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá então? Ajuda aí. Aline, chega aqui, Jô, fica junto com o Marcel aqui, tá bem? Eu vou ajudar vocês nesse momento, tá bem? Aline, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, ninguém vai me deter. Glória a Deus, glória a Deus. Eu ao Cristo, vou avançar, Glória. ninguém vai me deter. Aleluia. Eu ao Cristo, Glória a Deus. Amém, amém. Vem cá, nego, vem cá, nega. Naldão, Pati, cadê vocês? Vem cá, vem cá. Naldo e a Pati vão descer. Esse casal aqui, esse casal aí, vai descê-los às águas do batismo. Chega aqui um pouquinho, Clau, Alê. Eu quero falar sobre eles dois juntos.
Tem um monte de coisa. Vem cá, Patinha, Naldão também. Tem um monte de coisa nas vidas deles que também a gente está falando tanto de milagres aqui nesse momento e que são verdadeiros milagres na vida do Ale e da Clau, né? Muitas coisas já aconteceram nas vidas deles e quando às vezes a gente fala pela palavra de Deus que Jesus pode fazer o impossível na vida de uma pessoa, creia nisso, queridos. Esse casal aqui diante de vocês, descendo as águas do batismo nessa noite, é Jesus fazendo algo humanamente impossível. O que aos olhos humanos seria impossível. Eu não estou falando isso para ofendê-los, porque na verdade todos nós que temos Cristo, nós experimentamos milagres de Jesus. Mas tem um número de irmãos e irmãs aqui na nossa igreja, que junto com o Naldo, com a Pati, já há alguns anos, né, queridos, que a gente já chorou, já orou, madrugadas onde a gente esteve juntos com eles, clamando ao Senhor pela obra dele, na vida da Clau, na vida do Alê. E se a gente pegar uma fotografia, janeiro de 2021, fevereiro já, menos, 11 meses então, não dá nem um ano, 10, 11 meses atrás. Nesses 10, 11 meses, o que era as vidas de vocês e o que é as vidas de vocês agora? É assustador, irmãos. Se um dia você quiser conversar, você que é casado, que é casada, se um dia você quiser conversar com alguém para ouvir um testemunho do que Deus é capaz de fazer na história de um casal, de uma família, pelo poder do sangue de Jesus, você pode procurar esses dois aqui, eles vão ter umas 2, 3 histórias para te contar. É poderoso demais, é maravilhoso demais. E nesse tempo, a vida do Ale e da Clau, o batismo que está acontecendo junto com o casamento, que está acontecendo junto com um monte de coisas, né? E vocês dando passos nas vidas de vocês, tão preciosos, tão especiais. É lindo a gente ver, queridos. Quando eu disse, alguns momentos ali atrás, que quando uma pessoa tem um encontro real com Cristo, ela não é mais a mesma pessoa, creia nisso. Isso é verdade, tá bem? E agora então nós vamos descer vocês às águas do batismo. Varão, primeiro as damas, pode ser? Por favor, então. Ajudem aí, Naldão, Pati, a Clau, nesse momento, tá bem? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Clau, tá gostoso, tá tranquilo aí? Clau, eu queria agora, eu falei um pouco daquilo que eu tenho no meu coração, pelo que eu conheço da sua vida, mas eu gostaria que você dissesse nesse momento, o que esse passo de fé, o que Jesus representa na sua vida, tá bem? Paz, pessoal. Então, só de eu estar aqui, né, é verdade, é um milagre, creio que, né, já é um grande testemunho, né, eu estar aqui, né, nesse momento e agradecer, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, eu só agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. Naldão, Patinha, ajudem a Clau aqui, por favor. Eu quero, sobre a Clau e sobre o Alê, se do coração de vocês têm algo a dizer sobre as vidas deles, do que vocês veem, que seja precioso compartilhar com a igreja nesse momento, vocês querem dizer algo? Falar desse casal é sempre uma alegria, né? É uma alegria de ver o Alexandre e a Claudineia tomando esse passo hoje. Já choramos junto e hoje nós estamos se alegrando junto. É motivo de gratidão a Deus de vocês verem esse casal hoje aqui tomando esse grande passo. Quando a gente fala em desistir de uma pessoa, pense 3 vezes. Se nós tivéssemos desistido desse casal, talvez eles não teriam aqui agora. Se o pastor, se os demais, a Simone, tivessem desistido desse casal, eles não estariam aqui agora.
Então, assim, se você tem alguém que você está desanimado, essa pessoa não tem mais jeito, em nome de Jesus, repreenda isso. Porque o Senhor, Ele tem poder para transformar, e Ele transformou a vida da Clau. A gente tem acompanhado e tem sido bênção demais, tem sido maravilhoso, tem sido gostoso assim de conversar com ela, de sentar na mesa e conversar. O papo é diferente, é Cristo na vida dela. Não desista, é pessoas muito preciosas que Deus coloca nas tuas mãos para você cuidar. E Clau, você é especial para nós, e estamos se alegrando com você hoje. Estamos muito felizes. Estamos sustentando aqui para não chorar. Mas é assim mesmo. Então, Cláudio, eu quero te perguntar. Vamos abençoar já. Tá bem? Vem cá, Patinha. Vamos fazer isso nós juntos. Tá bem? Minha irmã, nós como igreja, nesse momento, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar. Aleluia. 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 Aleluias. Ô, Cláudio, aguenta um pouquinho aí. Assiste o maridão também. Vem cá, Alê. Chega aqui, querido. Nós vamos te abençoar nesse momento também. Inventando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero já, então, diante de tudo isso que a gente tem compartilhado, eu acho que a melhor coisa é deixar você, Alê, falar sobre o que Jesus representa na sua vida, sobre o que esse passo, esse momento com Cristo representa na sua vida, para o mundo inteiro ouvir, saber quem é esse homem que está aqui nesse momento dentro desse batistério. Tudo bem? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O pastor vai lembrar, menos de um ano atrás, nós dois sentados aqui na salinha ali do lado, né, pastor? O pastor lançou uma palavra para mim que Deus falou comigo e menos de um segundo assim passou para o pastor. O pastor vai lembrar que Deus me deu alguns meses para me ganhar a minha esposa, porque nós começamos o discipulado juntos em fevereiro e daí o discipulado cresça. Daí eu realmente me entreguei, comecei a crescer e teve um problema, minha esposa teve que viajar, ela cortou o discipulado e daí a vida dela começou a descer e vários problemas acarretaram. Eu me vi em um certo ponto como Jó, sentado no meio de cinzas. O pastor me viu chorar, contando para ele. E esse momento aqui para mim tem um versículo, Números 23, 19. Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Aleluia. Ele não mentiu para mim, nem se arrependeu do que ele colocou no meu coração e passou para o pastor. E hoje estou aqui e minha esposa também, juntos. Então, irmãos, como o Naldo disse, não desista, porque se a igreja tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui, nem sei onde eu estaria, para falar a verdade. Então, esse é o meu testemunho e um dia espero poder estar ajudando outras pessoas que estejam passando pelo que eu passei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Fala, não. Do Alê a mesma coisa. Teve um sábado, acho que foi um domingo de manhã, não lembro. Foi um sábado de manhã. Mandei um bom dia para ele, daí Alê, como é que você está, meu irmão? E ele falou, não está nada bem, cara. Eu estou a ponto assim de chutar o pau da barraca, estou desanimado, não quero mais nada.
vou embora. E eu falei, não, Ale, mandei mensagem, a gente orou junto. Falei, não, à noite a gente se encontra. E tivemos um momento maravilhoso, onde a gente orou, a gente colocou diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus operou um milagre mais uma vez. O Senhor Jesus sarou, acalmou o coração dele. Então é isso, é não desistir. Eu não desisti dele. Eu não desisti. É uma vida preciosa. Eu vou dizer mais uma vez, quando Deus coloca uma vida nas tuas mãos, cuide dela, ame ela. Sofra junto, chore junto e se alegre junto. Agora eu estou me alegrando com você, meu irmão. Amém? Vou ajudar vocês de novo, tá bem? Aí, junta as mãos, cuida dele aí. Patinha, levanta a sua mão também, tá bem? Meu irmão, nós como igreja, corpo do Senhor Jesus, te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu é Cristo, vou avançar. Aê, os dois molhadinhos aí. Glória. Aleluias. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, querido, avançar. Você pode ficar em pé. Levante a sua voz. Diga isso com toda a força do seu coração, se você cresce. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Nós temos um alvo. Meu alvo é Cristo. Nós sabemos onde chegaremos com Cristo. Ninguém vai me deter. Com Ele nós somos mais que vencedores. Mais uma vez, vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Cristo. Estes passos que estão sendo dados por estes irmãos, estes passos nessa jornada abençoada, maravilhosa na tua presença, a glória é toda tua, Jesus. A honra é toda tua, Jesus. O louvor é todo para ti, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pela tua obra em nossas vidas. E em teu nome eu quero te agradecer também. Eu estendo a minha oração aqui em honra ao teu nome, pelo privilégio, meu Pai, a nós, ó Pai, de podermos adorar a ti, devolvendo os nossos dízimos, ó Deus, semeando ofertas, meu Pai, ofertas de amor pela obra missionária, pelas vidas, ó Deus, sem Cristo, semeando, ó Deus, ofertas, meu Pai, pelas famílias necessitadas, meu Pai, através da rede do amor, semeando ofertas, meu Deus, para o sonho, o projeto que temos de edificação, meu Pai. Meu Deus, o nome do Senhor seja glorificado em cada vida que o tem feito, meu Pai. Estes recursos, meu Deus, são todos teus, são santos, e que por meio deles o teu nome venha a ser glorificado nesta terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, fique à vontade. Sabe que hoje de manhã eu estava lendo um livro, e quando eu estava lendo esse livro,
eu resolvi chamar o Bernardo para estar comigo. Era um trecho de uma história e eu resolvi chamar ele para acompanhar junto comigo esse tempo que eu ficaria lendo ali na sala de casa. E aí ele sentou do meu lado, ali na sala, e ele foi acompanhando. E aí ele foi prestando atenção, e algumas vezes eu perguntava para ele: filho, você está entendendo essa história? E ele falou: eu estou entendendo, pai. E era uma história de algo que Jesus fez na vida de um homem. É uma história totalmente assim, absurda. Quando a gente é surpreendido, quando a gente acredita que Deus não está vendo a gente, que nada pode acontecer. E às vezes a gente é surpreendido quando a gente percebe um sinal do amor de Deus por nós. E naquela história, esse sinal do amor de Deus na vida de um homem aconteceu pelos caminhos se encontrarem. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Eu estava, depois que li esse trecho do livro, a gente ficou conversando um pouco, e aí eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas. Eu entendo que na maneira como Jesus trabalha nas vidas de cada um de nós, ele deixa marcas especiais que a gente pode contar na nossa história, sabe? A gente falou um pouco aqui sobre as vidas desses irmãos que desceram as águas do batismo. Jesus tem uma maneira especial de trabalhar com cada pessoa. Jesus não é muito dado a padrões. Ele sempre vai fazer desse mesmo jeito na vida de todas as pessoas. Aquilo que é geral, aquilo que é comum, é o sacrifício dele na cruz, a prova de amor dele na cruz. Mas no trabalhar nas vidas de cada um de nós, ele trabalha de maneira especial, porque nós não somos iguais. E aí eu virei para o Bernardo e falei para ele: filho, sabe que na minha vida, uma das marcas especiais de Jesus em mim é que eu vejo muito como Deus da história. E isso é verdade. Para mim, uma das marcas de Jesus na minha vida é como ele ser o Deus da história da minha vida. O Deus que sempre esteve na direção da história da minha vida e que me deu a oportunidade, o privilégio de colecionar tantas experiências, de ver o caminho da história da minha vida, cruzar com o caminho da história das vidas de outras pessoas. E no meio desse negócio dos caminhos se cruzarem, perceber que ele tinha um propósito com isso. De que não é por acaso, não foi por acaso. Eu já tive muito isso, até por causa da história da minha vida. Eu, como filho de missionários e pastores, eu já mudei muito. Eu já morei em muitos lugares, eu já conheci muita gente. Eu já comecei novos relacionamentos e me afastei um pouco de outros relacionamentos no sentido de conviver, né? Eu nasci em Santa Catarina porque na época os meus pais eram missionários. Tem algum Catarina aqui? Eu sei que tem. Levanta a mãozinha aí quem é Catarina aí. Oh, é nós, né? Os barriga verde aqui. Eu nasci em Florianópolis, em Santa Catarina. O meu irmão do meio, Felipe, nasceu em São Paulo. A minha irmã caçula, a Priscila, ela nasceu no norte de Minas, quase lá na Bahia, em Montes Claros. O meu pai é baiano, sobe mais um pouquinho. E a minha mãe é mineira, desce um pouquinho, aqui para o sul de Minas, perto do estado de São Paulo. A minha família, eu tive poucas experiências de, por exemplo, aniversário, festa de Natal, de Ano Novo, de ter contato com a minha família, de estar reunido com a minha família nesses momentos. Porque a minha família é muito espalhada, eu já falei, alguns de vocês sabem disso. Se pegar a minha família, os meus parentes, de parte de pai e de parte de mãe, se pegar daqui do Paraná e for até o norte do Brasil, onde você parar, você pergunta lá: tem algum parente do pastor André aí para me dar um café, para me dar uma cama para eu pousar e tal? Provavelmente você vai achar. Aí você já fica, bota na minha conta e a gente acerta depois. E no meio disso, queridos, quantas experiências de conhecer pessoas.
e de perceber que coisas que às vezes parecem aleatórias, circunstâncias assim, fruto do acaso, mas a gente entender que quando a gente tenha Jesus no governo das nossas vidas, nada é por acaso. Moni, eu quero chamar você aqui. Olha aqui uma coisa que não é fruto do acaso. Essa bênção maravilhosa aqui. Espetáculo de mulher. A gente se conheceu. A gente se conheceu quando nós estávamos lá em São Paulo, né? Os meus pais estavam pastoreando lá em São Paulo. E nós éramos jovens, ela é poucos anos mais velha do que eu. E aí eu era um adolescentão, né? E ela era... Agora eu já entreguei, foi mal aí. E ela era uma jovem nova. É porque eu precisava falar isso, tá bom? Você me perdoa depois, eu te dou um buquê de rosas, um café da manhã e qualquer coisa, aí eu acerto. Eu me lembro perfeitamente o dia que a gente se conheceu. Foi num corredor, ela estava vindo, porque ela foi ganha para Cristo pelos primos dela, e eu estava indo. Filho do pastor, aquele, né, tá em todas, no meio de tudo e tal. E aí a gente se cumprimentou, e foi passando o tempo, depois, a gente era muito amigo, e só amigo, né? Até que passaram-se os anos, assim, dessa amizade legal. Eu acho que foram aí uns 4 anos, 5 anos por aí, né? Que aí a gente passou a se olhar de maneira diferente. E aí a gente foi se aproximando e tal. E a gente começou a colecionar experiências juntos. Quando a gente começou a conversar e pensar em namorar e tal... É claro que uma coisa que a gente conversava, né, Moni, era a respeito de ministério. Porque quando a gente começou a namorar, ela já sabia que eu tinha um chamado para o ministério pastoral. E que, portanto, o relacionamento que eu viveria, o lar que eu ia construir, tinha que ter essa convicção também, né? A gente conversava muito sobre isso, a gente compartilhava muito sobre isso, né? E aí, à medida que o nosso relacionamento foi amadurecendo, ela também compartilhava, eu tenho também essa convicção, de que Deus tem um chamado para algo que é diferente na história da minha família, porque a família da Moni é o contrário da minha. Está todo mundo praticamente no mesmo lugar ali, a grande maioria da família da Moni é São Paulo, capital, Zona Norte, né? E uns e outros meio espalhados ali. E inclusive dentro da casa dela, dos pais dela, mas algo diferente estava sendo gerado por Jesus no coração dela. E a gente começou a construir essa história juntos. A gente ficou noivo, e aí eu vim para cá, para Curitiba, já era um plano nosso, e ela já estava fazendo parte desse plano. E aí, logo depois, eu assumi a nossa igreja, ainda não era casado, mas rapidamente a gente se casou e ela veio para cá. E aí nós começamos a exercer o ministério nessa igreja juntos, né? 2006. Janeiro de 2006. Eu assumi a igreja aqui. Em março de 2006 a gente casou e veio para cá. 4 de março de 2006. Tô certo? Tem que consertar, né? 4 de março de 2006. Daqui a pouco a gente faz 16 anos casados. 16 anos. Assim como no ministério. Muitas experiências aqui. Até hoje, né? E com o crescimento da nossa igreja, o amadurecimento da nossa igreja, a transformação da nossa igreja, o Senhor sempre em primeiro lugar vem transformando as nossas vidas. Muitas experiências nós colecionamos juntos. Até que depois foi passando o tempo, né?
E aí, uma coisa que era um sonho no nosso coração, de quando a gente namorava e a gente era noivos, que era a respeito de filhos. E nós sempre falávamos isso, a gente só divergia no número, né? Entre 3 e 12, a gente sempre estava tentando encontrar algum meio termo sobre isso, né? Qualquer coisa no meio disso. E aí, a gente orava por isso e tal, e aí, quando a gente percebeu, nós estamos num bom momento para a gente pensar sobre isso, e não foi bem da maneira como a gente planejava. Não é verdade? Na nossa cabeça, e é uma coisa que a gente faz, né, gente? A gente planeja, ora, entrega nas mãos de Deus. Deus, agora, ó, tô dando start, vai. E aí, às vezes, Deus faz cric, 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 cric. Fala, pô, era o plano de vocês, não era bem o meu plano. A gente teve a experiência, né, da Moni ficar grávida, e no começo da gravidez, nos primeiros meses, né, perdermos esse bebê, e para nós foi um momento muito difícil, né? É uma coisa que acontece com muita gente, mas para nós foi um momento muito difícil. E aí passaram-se aproximadamente 3 anos e meio, né? Aí veio de novo, grávida de novo. E aí veio o varão. Vem cá, nego. Chega aqui, filho, por favor. Vai por aqui, né? Eu te entendo, querido. Aí chegou ele. Aí chegou o Ber. 26. Então, eu falei entre até 12, né? 7, tá ali. 26 de dezembro de 2011, nasceu. Eu até brincava com a Moni, dava um susto nela, porque já era para ele ter nascido antes, já perto do meu aniversário ali, em torno do dia 15 de dezembro, né? E não vinha. E aí eu dava um susto nela, falava, se esse piá nascer no Natal, ele não vai chamar Bernardo, ele vai chamar Natalino. E ela, de jeito nenhum, se você fizer isso. Aí não é porque o piá era caprichoso, nasceu no dia 26, só de raiva. Ela entrou em trabalho de parto no Natal e ele nasceu no dia 26. Tá aqui, 10 anos, né? Que a gente tem essa preciosidade, o nosso filho que Deus nos deu. E com ele, muitas experiências que todo pai, que toda mãe vivem, né? De a gente perceber que a gente quer que as vidas dos nossos filhos seja perfeita. E que nenhum pecado, nenhum desvio, nenhum problema aconteça nas vidas deles, né? Aí passam-se já os primeiros meses e já começa a arranhar. Aí a gente já começa a falhar. A gente acha que está com fome, na verdade está com, sei lá, com outra coisa. Enfim, né? E aí a gente já começa a perceber que ter uma família, ter um casamento, ter filhos, é uma construção de pessoas imperfeitas, né? E que tem que ter um coração quebrantado, sensível para entender que nós não somos perfeitos e que as nossas falhas, os nossos tropeços fazem parte da história, né? E tá aqui, graças a Deus, hoje de manhã nós estávamos lendo o livro juntos, e depois fomos dar um rolê com o cachorro, e depois fomos jogar Uno, glória a Deus, aleluia, né, filho? Eu ganhei de você, você deu uma ganhadinha também. Mas teve uma outra coisa também. Fica ali com a mãe, filho. Teve uma outra coisa também, porque já há alguns anos, a gente conversando, o Berto acabou de fazer 10 anos, mas desde que ele tinha nem 2 anos, por aí, né? A gente já tinha no nosso coração o desejo de termos mais filhos. E a gente já estava preparado para isso, né? E não veio. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E não veio. E
houve momentos onde nas nossas expectativas, né, quando a gente começa a idealizar o que Deus vai fazer ou não vai fazer, a gente quer se entristecer, a gente quer se aborrecer, mas o fato é que no lugar o Senhor derramou um descanso muito grande também nos nossos corações. Um descanso de que as nossas vidas estão no controle dele e tudo que ele faz sempre será o melhor e a gente deve se alegrar nisso. Mas houve algo que aconteceu há aproximadamente uns 5 anos atrás, entre nós, que foi quando a gente, conversando e orando, nós tomamos uma decisão de a gente, 4, 5 anos atrás, de a gente pensar em adoção, em adotarmos. Nós temos um bom amigo também, que é o pastor Nathaniel Brandão, do Lar Batista Esperança, a gente até conversou com ele sobre isso, né? E nós pensávamos sobre isso e ele nos apoiou muito e tal. Nós temos experiências de adoção na nossa família, na família da Moni, na minha família também, enfim. E a gente concordou nisso, né? E começamos a orar por isso. Até que chegou um momento que o Senhor começou a aquietar isso no nosso coração. E perceber que essa direção ela ainda não estava madura. E a gente conversava sobre isso, mas sempre ficava assim, tem algo que precisa ser clareado nesse sentido, né? Até que chegou um momento, e aquilo que o Naldo estava falando aqui no batismo dos meninos, é algo muito importante nesse sentido, porque no meio de tantas pessoas que Jesus coloca na nossa vida e cruza no nosso caminho, na história da nossa vida, teve uma dessas pessoas muito especial que cruzou o caminho da nossa vida e faz parte disso. E agora eu quero chamar a Dan. Vem cá, Dan. Chega aqui, querida, por favor. Ah, o Ben veio também, que bom. Vem o Ben junto. A Dan, ela conheceu a nossa igreja. A Sil tá aí? A Silvana Carvalho? Não tá, né? A Sil faz muito parte disso, né, Dan? Silvana é uma tremenda evangelista da nossa igreja. E ela é daquele tipo de pessoa que conversou com ela. Se ela decide que você vai na igreja com ela, ela só te dá sossego se você for na igreja com ela. E esse daqui foi um caso. A Dan foi um caso, né? E a Silvana trouxe ela e tal. E a Dan tem uma história na vida dela, na família dela também, de muitos ataques, de muitas armadilhas das trevas, né? Na vida dela, dos irmãos dela, não vou ficar me estendendo muito nisso para não ficar contando muita história assim. Mas o fato é que no meio de tudo isso, Deus colocou um amor muito grande no coração da Moni por ela. E aí a Simone por várias vezes cuidando e falando, André, nós precisamos orar pela Dani. André, vamos comigo lá na casa da Dani para ver como é que ela tá, para a gente poder ajudá-la. Talvez ela esteja precisando de ajuda, de apoio em alguma coisa, enfim, para tomar uma decisão. Na época, uma adolescente, né? Uma adolescente nova. E aí, é claro, no nosso coração, isso era natural para nós. Mas aí eu tenho que dar a cara a tapa aqui, né? Uma coisa que é muito importante dizer, que eu tenho que dar a cara a tapa. Chegou alguns momentos em que eu falava para Moni, vamos deixar, vamos dar espaço para ela, vamos deixar ela seguir e tal. E ela sempre insistia comigo, André, nós não devemos fazer isso. E aí algumas vezes eu falei, por causa da tua fé, eu vou junto. Eu me uni a ela na fé dela. E a gente continuou investindo, amando a Dan, enfim. E aí histórias também aconteceram, né? Muitas histórias aconteceram. E a gente teve a oportunidade de fazer parte da vida dela em diversos momentos. Já viramos madrugada juntos, várias madrugadas juntos. A gente teve a oportunidade de fazer parte do processo de gestação, quando o Ben estava para vir, que já está agora com 6 anos. Com 6 anos. E depois, antes do Ben nascer, né? Quando a Dan se batizou,
E a gente desceu Adã as águas do batismo, quando a gente fazia os encontros de amigos, né? Até que chegou, estava até muito interessante falando aqui algumas vezes sobre encontro com Deus, né? E houve um encontro com Deus em que Adã participou como encontrista, né? Aquele que a gente fez aqui em Almirante Tamandaré. E ali foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava servindo lá, Moni estava servindo lá, Adã estava passando como encontrista. E houve um determinado momento em que eu me lembro perfeitamente daquele momento, onde era um momento de muito quebrantamento e cada pessoa estava ali num tempo sozinho com Deus. E aí a gente estava orando pelas pessoas e fluindo em oração no meio delas e tal, até que teve um momento que Deus me direcionou para Dani e o Senhor falou: a partir de agora, você vai ser o pai dessa menina e a Simone vai ser a mãe dessa menina, porque o que ela precisa é de um pai, de uma mãe de verdade na vida dela. Sejam para ela o que ela precisa. E foi aí que fez sentido aquilo que a gente já vinha orando e procurando entender do Senhor alguns anos antes. E aí que a gente começou a perceber que nada daquilo que tinha acontecido antes até aquele momento, nada daquilo foi por acaso, sabe? E aí então, nesses últimos anos, já vão-se aí uns 3 anos e alguma coisa aí, né? O nosso relacionamento tem sido diferente. E a gente realmente abriu o nosso coração, a gente abriu a nossa casa e a gente tem amado. A Dani tem a vida dela, tem a casa dela, o filho, tem o trabalho, a vida profissional dela, enfim. Amém por isso. E ela segue o caminho, o chamado que ela tem de Deus, tudo isso, né? Mas também a gente tem amado, a gente tem procurado, e como eu estava falando, né? Quantas vezes que eu tenho tido a oportunidade de às vezes puxar o Ber lá em casa e falar com ele, e a gente tem juntos vivido a experiência do discipulado, e eu tenho discipulado o Ber lá em casa toda semana. Mas a Dan também, ela é muito curiosa e ela é muito interessada em muitos momentos quando a gente está lá em casa, a gente fica ali ao redor da mesa, ou almoçando, ou tomando café juntos, e ela daqui faz pergunta sobre um monte de coisas, e a gente fica compartilhando o que Deus tem nos ensinado, que Deus tem nos revelado, enfim. Essa curiosidade, esse interesse de crescer, de entender como é, de entender o que Jesus faz, como a palavra de Deus diz a respeito disso. Queridos, eu estou contando aqui história assim, da nossa família, porque naquele momento que Deus fez no meu coração e no da Moni foi de dizer: a partir deste tempo eu estou alargando o coração de vocês, porque neste mundo existem muitas pessoas que precisam de um pai, que precisam de uma mãe, que talvez a gente não vai viver a mesma experiência que a gente vive com o Ber ou com Adã, mas que precisam de uma família que as ame, que não desista delas, que chegue para elas e diga: olha, se você estiver chorando, nós vamos chorar juntos. Se você estiver vibrando vitórias, bênçãos, nós vamos vibrar juntos. Se você precisar de oração, você pode ter a certeza que tem alguém aqui que não vai desistir de você. O Senhor Jesus cruzou os nossos caminhos, as nossas vidas. E isso é algo irreversível porque foi selado nos céus. Queridos, a partir dessas experiências, a gente entendeu que o que Deus estava querendo construir a partir da nossa casa, em primeiro lugar, na nossa casa, é a importância de entender o que é ser uma família discipular. Essa é uma expressão minha, à luz daquilo que eu entendo na palavra de Deus. Que os planos de Deus para a tua vida e para a minha vida não começam aqui no templo, eles começam no nosso ambiente do dia a dia. E que o que a gente vive aqui no templo não vai ser nada além daquilo que a gente já não viva, já não busque no dia a dia de uma vida na presença de Deus. É lógico que quando nós estamos aqui, é lindo, é poderoso, o machado é afiado,
nós somos tocados, constrangidos pelo Espírito Santo, a nossa visão é estendida, é ampliada, enfim. Mas nada além daquilo que a gente já não deseja, já não busca de todo o coração no nosso dia a dia, que nós não queremos de verdade. Eu quero uma vida nova, eu quero uma nova história. E por causa disso, queridos, a gente tem colocado isso como um grande alvo nas nossas vidas. Entender o que é ser uma família discipular. Entender que os nossos filhos, eles não são só vidas para a gente criar. Arrumar uniforme, caderno, mandar para a escola, providenciar comida, providenciar roupa, providenciar uma cama para dormir, e o resto deixa a natureza seguir o seu curso. Eu tenho declarado muito isso nos nossos discipulados ultimamente, de que eu estou convicto, meus irmãos, de que nós vivemos num mundo onde há um nível de ardilosidade, sabe? De infiltração de todo tipo de conteúdo. Existe muita coisa boa aí à disposição, mas também misturado com isso, muitas vezes, muita coisa ruim, muito lixo, que facilmente entra nas nossas casas e facilmente corrompe os corações, facilmente polui os corações, as mentes de vaidade, de luxúria, de ganância, de incredulidade, de filosofias, ideias mundanas. E queridos, a única maneira de nós garantirmos que a presença de Deus e que o caminho da nossa casa será o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, é se a gente começar a fazer da nossa família, do ambiente da nossa casa, um ambiente de busca da presença de Deus. Eu entendo, queridos, obrigado, tá bem? Deus abençoe, podem ir, tá bom? Deus abençoe. Amo vocês, viu? Essa tem sido uma palavra, meus irmãos, que a gente tem levantado, é uma convicção que eu tenho da parte do Senhor no meu coração sobre a nossa vida como igreja também. Quando a gente começa a entender a importância de sermos discípulos e de começarmos a fazer discípulos a partir do ambiente do dia a dia, aí a gente vai começar a entender o plano que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Portanto, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Creiam, confiem, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Queridos, muito mais do que ser uma igreja que tem boas programações, bons ministérios, boas atividades, onde a gente convide as pessoas para apresentar a elas um punhado de serviços religiosos, onde os problemas dela possam ser resolvidos. É a necessidade, meus irmãos, de nós sermos uma igreja que vive como se fosse uma família. Uma família onde cada um aceita o outro. Não porque a pessoa que está do seu lado, ela é legal, ela é perfeita, ela nunca fez nada de errado contra você, mas simplesmente pelo fato de os nossos caminhos terem sido cruzados uns com os outros por um propósito dos céus. E que assim como, de uma maneira natural, uma pessoa que tem saúde mental, ela não vai negar, ela não vai rejeitar alguém da sua família, por mais dificuldade que haja no seu relacionamento. A igreja do Senhor Jesus, ela também é a família de Deus. E aqui não há espaço para rejeição, para condenação. A voz que se levanta na igreja do Senhor Jesus não é uma voz de julgamento, uma voz de afastamento, de repúdio, de destruição, mas é uma voz de graça, de aceitação, de resgate, de dizer: eu amo você, eu não vou desistir de você. E queridos, não somente quando olhamos para as nossas famílias, mas a partir disso,
vem também o plano de Deus para a nossa vida como igreja, para nós como igreja. Há uma necessidade extrema, meus queridos, de nós sermos igreja como se fosse uma verdadeira família. Eu me alegro muito porque algumas vezes, em discipulado, em outras experiências, eu já tive a oportunidade de fazer pergunta para algumas pessoas e pedir a elas que expressassem o que é a nossa igreja para você. Como você entende, como você interpreta a nossa igreja na sua vida, enfim. E por diversas vezes eu já tive a alegria de ouvir pessoas dizerem, várias pessoas dizerem, a maioria diz isso, a igreja é como uma família, um lugar de aceitação. Aleluias, aleluias. Mas queridos, eu quero que você entenda junto comigo que nesse tempo é um momento de a gente levantar uma voz urgente, para entendermos que as pessoas que não estão mergulhando de cabeça na vida com Cristo, vivendo Cristo de todo o seu coração como discípulos de Cristo, permitindo serem discipulados e também terem o privilégio de serem usados por Cristo para fazer discípulos, seja dentro da sua casa, seja em qualquer outro ambiente do dia a dia. Quando a gente enxerga o evangelho, o que é ser igreja, como se fosse mais uma filosofia ou estilo de vida, dentre tantos que a gente tem aí para escolher, e que a gente pode fazer uma escolha, dentre todas elas, o meu estilo é esse, eu não quero saber de Jesus, eu quero esse outro estilo aqui. Queridos, qualquer outra verdade, qualquer outro caminho, qualquer outra vida fora de Jesus Cristo não é vida, é enganação. Não há vida fora de Cristo. E a prova disso é sabermos que todos nós um dia vamos atravessar o caminho da morte do corpo nesta terra. E os únicos que têm esperança de que algo vai acontecer, uma esperança que eu digo viva, com uma certeza grande, de que existe algo muito maior para experimentar além da morte, são aqueles que estão firmes com Cristo. Porque senão, queridos, por mais que a gente ganhe o mundo inteiro, a gente realize todos os sonhos, a gente chega a tudo aquilo que a gente objetivou na nossa vida, para que teria valido a pena tudo isso, para chegar no final da nossa vida, isso tudo ser dado na mão de outro, e nada disso ser levado? Queridos, o único caminho de uma vida verdadeira é o caminho do discipulado com Cristo. Sermos famílias discipulares, sermos uma igreja de uma cultura discipular. Sabe que eu tenho falado muito isso para todos os líderes e ministros da nossa igreja, líderes de célula e discipuladores da nossa igreja. Na igreja do Senhor Jesus, ninguém pode fazer nada sozinho. Não é assim que funciona. Todos nós precisamos fazer algo juntos, como equipe. E dessa forma, a gente poder gerar um ambiente não só de servir juntos, mas de compartilhar. Aquilo que eu tenho recebido de Cristo, eu compartilhar com você. E você crescer com o meu testemunho. Mas eu também ser abençoado pelo que Cristo tem feito e revelado a você. E isso gera um ambiente saudável de envio, de legado. Queridos, assim como os nossos filhos nas nossas famílias são o nosso legado natural na terra, mas que também seja o nosso legado eterno, espiritual. Como eu estava falando aqui, vai chegar um momento que, aliás, eu me corrijo aqui a dizer que até certo momento, alguns desses parentes familiares aqui, que participaram juntos do batismo aqui, houve um momento nas vidas deles em que os laços de sangue eram os mais fortes nas vidas deles. Mas hoje já não é mais. Os laços do Espírito de Jesus nos corações deles são os laços mais fortes. Porque uma pessoa da nossa família, infelizmente é uma realidade, um dia nós vamos perder essas pessoas. Mas as pessoas que nós ganharmos para Cristo junto com a gente, que caminharem com Cristo junto com a gente, nós não vamos perder essas pessoas nunca mais.
Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de convidar você a voltar os olhos para sua família, voltar os olhos para sua casa e dizer a você, em nome de Jesus, só desista da sua família o dia que Jesus desistir da sua família. O dia que Jesus desistir da sua família, você também desista. E aí você vai perguntando para Jesus, Jesus, o Senhor já desistiu da minha família? E Ele vai falar ao teu coração. Eu quero crer que Ele vai falar ao seu coração se Ele já desistiu da sua família ou não. Talvez você seja a única pessoa da sua família que está aqui, que tem fé em Cristo, que tem uma aliança no teu coração com Cristo. Nessa semana eu tive umas experiências de discipulado e uma das palavras que Deus me deu foi a experiência da família de Efraim. O livro de Crônicas, capítulo 7, fala um pouco sobre isso. Quando Efraim, ele teve um começo na sua história familiar, da maneira resumida, como a Bíblia conta ali, que foi de desgraça. Os primeiros filhos de Efraim, que me fugiu agora, o Eliade e o Eude, alguma coisa assim, os nomes deles, ele enfrentou uma grande desgraça dentro da sua família ao ver ele, sendo um homem de Deus, verem os seus filhos se desencaminharem no mundo do crime, verem os seus filhos, como muitos filhos, como muitos maridos, como muitas esposas, conhecerem a Deus, conhecerem o Evangelho eterno de Jesus, mas mesmo conhecendo, mesmo tendo ido para a igreja, vou usar esse termo aqui entre aspas, porque ir para a igreja, querida, entenda o que eu estou dizendo, não significa muita coisa ir para a igreja. Jesus falou sobre isso, na parábola do joio e do trigo. Mas apesar de ter conhecido a palavra de Deus e tudo isso, Efraim, ele estava com o coração dele rasgado por ver a cria dele, os filhos dele se desencaminharem feio, afundando a vida no mundo do crime. E pior, chegar um dia em que aquele pai recebe uma notícia na casa dele: olha, viemos aqui para te comunicar que os teus 2 filhos foram assassinados porque eles estavam metidos com roubo de carga. E quando eles estavam fazendo aquilo, pegaram eles e mataram eles naquilo que eles estavam fazendo. Não era para ser assim. Nunca foi o plano de Deus que os pais enterrassem seus filhos. Mas a partir do momento em que o pecado se tornou uma realidade no mundo, queridos, a gente vê isso. Por causa do pecado no mundo, o próprio Deus chorou a morte do seu filho, que ele deu para morrer por nós na cruz. E infelizmente isso acontece até hoje com muitos pais, que ao invés de serem um dia sepultados com honra pelos seus filhos, pais às vezes que sepultam os seus filhos. Imagine o coração desse homem, um homem de Deus, vendo a sua descendência ser encerrada por causa de um descaminho, de uma desgraça relacionada ao pecado. Mas queridos, ainda que talvez, e isso é da minha parte, Efraim tenha pensado em algum momento: Deus desistiu de mim, Deus me abandonou, não tem mais o que fazer pela minha vida e pela minha família. Mas isso seria o pensamento de Efraim, jamais foi o de Deus. E no meio daquela história de dor, de tristeza, de desgraça, Deus começa a manifestar a graça dele sobre a vida de Efraim. E ele começa a gerar na casa de Efraim uma descendência que mostrou Efraim, como que ele mostrando Efraim, não importa o seu passado, não importa se você foi um mau pai, não importa se você apenas ficou empurrando os seus filhos, e se você não fez os seus filhos seus discípulos também, não importa se você tem uma marca na história da sua vida, da sua família como pai, de perder filhos desencaminhados no crime, na desgraça, mas eu nunca desisti de você. E depois daquele momento, Deus começa a escrever na vida de Efraim e na sua casa uma nova história. A graça de Deus começa a escrever uma nova história na vida dele e da sua família. E Deus começa a formar em Efraim uma nova família.
uma família com grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que foram instrumentos de Deus para curar, pessoas que foram instrumentos de Deus para trazer ordem ao caos, pessoas que foram instrumentos de Deus para trazer prosperidade, pessoas que foram instrumentos de Deus para edificar, pessoas que foram instrumentos de Deus para conduzir pessoas no caminho de Deus. A descendência de Efraim tem alguns grandes homens e mulheres de Deus na história, e talvez o principal deles, talvez, seja Josué, que foi o segundo maior líder de Israel, que foi o governante e o líder estrategista que conduziu Israel para se tornar uma nação, de um povo viajante, a se tornar uma nação forte, próspera, abençoada na presença de Deus. Queridos, essa história foi escrita não porque Efraim era um cara legal. Essa história foi escrita não porque Efraim, ele prestou alguns favores para Deus e Deus se viu na obrigação de abençoar a ele também. Essa história foi escrita não porque Efraim merecia alguma coisa, porque como ser humano pecador ele não merecia nada da parte de Deus. Mas Deus nunca desistiu dele em sua infinita graça. Ele pegou um homem quebrado, que tinha uma história no passado de desgraça, e na vida daquele homem quebrado, ele começou a escrever uma nova história. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, queridos. Este é o plano de Deus nas nossas vidas. Pegar pessoas quebradas, pessoas imperfeitas, pessoas que não merecem, e escrever uma linda história nas suas vidas, por causa da infinita graça de Deus. Porque Deus nunca desistiu nem de você nem de mim. Você está aqui, você está vivo, escutando essa palavra, esse testemunho, e tenha certeza, foi no propósito eterno de Deus. Ele estava escrevendo uma história na sua vida. Ele quis, Ele planejou, na sua glória eterna, que você estivesse aqui nesta noite, escutando esse testemunho, essa palavra, de que Ele tem um plano na sua vida. Foi Ele que quis cruzar o seu caminho, o Deus da história, o Deus que escreve histórias, o Deus que cruza histórias, para escrever uma linda história na sua vida e na minha vida. Queridos, esse é o chamado dele para você e para mim. Foi por causa disso que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz de bonito, para a gente admirar e para a gente falar, nossa, como alguém se sacrificou. Ele morreu para manifestar a maior prova de amor que já existiu na história, e jamais existirá uma maior. Ele morreu para levar sobre si aquilo tudo que era desgraça, que era maldição, que recairia sobre você, sobre a sua casa, sobre mim, sobre a minha casa. Ele levou sobre ele, para que ele resolvesse, ele, Jesus Cristo, resolvesse, cancelasse o nosso passado. Independente se o nosso passado foi de tragédia, foi de desgraça, foi triste, foi feio, para a partir daqui escrever uma linda história de graça na sua vida e na sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você estendesse as suas mãos. À medida que eu peço a você para fechar os seus olhos, é porque eu gostaria que você permitisse que o seu coração agora se aquietasse, desse lugar para o Espírito Santo começar a mostrar a você as mazelas, as dores, as tragédias que estão acontecendo talvez dentro do seu coração dolorido. Você que talvez se vê como Efraim, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim.
a minha história está fadada a ser apenas um constante empurrar a bola para frente. E ver se a gente consegue atravessar o resto dos nossos dias, pelo menos de uma forma um pouco mais tranquila do que tanta dor, tanta experiência dura que eu já vivi. E querido, nesse momento, o Senhor Jesus te chama, Ele marcou esse encontro contigo aqui nessa noite, para dizer a você, a minha graça está disponível a você nesse momento. Eu jamais desisti de você. Não importa que história de tristeza, de tragédia, de dor, de desgraça tenha acontecido na sua vida e na sua família. Eu sou grande o suficiente, eu sou poderoso o bastante. O meu sacrifício na cruz é grande o suficiente para cancelar toda a dor, toda a mazela na tua história e começar a partir daqui escrever uma nova história na sua vida. Eu sou o Deus que cruza histórias. Eu sou o Deus que cruza caminhos. Eu estou vendo aquilo que você não está. Para você, talvez muitas dessas coisas não fizeram sentido até aqui, mas eu quero dizer a você, creia em nome de Jesus. Talvez o Senhor, Ele foi bondoso com você, em permitir você enfrentar provações, aflições, para que você pudesse ter o seu coração amolecido para perceber alguém maior, alguém especial, que nunca desistiu de você. E hoje o teu coração está quebrantado, sensível, para receber essa pessoa maravilhosa. E se você já é de Cristo, se você já tem uma aliança com Cristo, mas você ainda teima, você ainda insiste em aceitar dentro de você acusações, palavras de condenação, pensamentos de destruição, de inferioridade, você se vê e se entende como uma pessoa totalmente diferente da maneira como Jesus te vê, Jesus te reconhece. Meu irmão, minha irmã, é tempo de restauração na sua vida. É tempo de você abrir o seu coração para que a graça de Deus venha se manifestar, escrever uma nova história na sua vida em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a olhar para a sua família. Entenda comigo, nesse momento não é por acaso que você está aqui. Poxa, por que o meu marido não está aqui? Por que os meus pais não estão aqui? Por que os meus primos não estão aqui? E eu estou aqui, porque nesta noite o propósito de Jesus especial passava em primeiro lugar pela sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Algo vai acontecer, mas vai começar com você. Se você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida, você apresentar nesta noite a sua família ao Senhor Jesus e dizer a Ele que você confia, que não tem ninguém que possa escrever uma história linda dentro da sua família, restaurar vidas, restaurar corações, restaurar relacionamentos, como Jesus Cristo pode fazer. Eu não vou prometer a você, porque nem Deus promete isso, que toda a sua família vai ser salva, que um dia todos os seus parentes de terceira, quarta, quinta, sétima geração, todo mundo vai se tornar gente linda, maravilhosa. Eu não vou te prometer isso, porque não seria honesto eu prometer isso a você. Mas eu posso te prometer uma coisa: se Jesus entrar na sua família não vai ser a mesma. E você com certeza verá milagres assustadores, pessoas improváveis, como nós já temos visto ao longo desse culto aqui, pessoas improváveis aos olhos humanos, serem um testemunho de quão maravilhosa e poderosa é a graça de Deus, de que não há impossíveis para Jesus. Aquilo que para mim é impossível, que para você é impossível, para Jesus Cristo não é. Confia, confia, não limite o poder do Espírito Santo, não duvide do que Deus é capaz de fazer, da maneira como Ele quiser fazer na sua vida e na sua família.
Pai querido, eu quero orar neste momento por estas vidas aqui. Eu quero declarar, meu Pai, o Senhor conhece perfeitamente o estado em que se encontra cada coração aqui, meu Pai. Ó meu Deus, as dores, os conflitos, meu Pai, os questionamentos em cada coração, meu Pai. A história de cada família, não importa, meu Pai, se talvez houver apenas uma pessoa aqui representando a sua família, meu Pai, mas o Senhor conhece perfeitamente cada lar, cada família, meu Deus. E meu Pai, agora, ó Deus, eu quero afirmar, meu Pai, meu Deus, o Senhor nunca desistirá, ó Pai, de nenhum de nós, jamais desistirá, meu Pai, das famílias de nenhum de nós, meu Deus. Eu quero clamar, Espírito Santo, vai derramando sobre cada coração aqui uma convicção semelhante à do teu coração, Senhor, para que se o Senhor não tem desistido, que a gente também não desista, não deixe de crer, ainda que demore, ainda que sejam por outros caminhos que nós não imaginávamos, mas o agir de Deus, o trabalhar de Deus em cada vida é perfeito e sempre será especial. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que os medos, para que as resistências, para que os calos que já foram feitos no teu coração, talvez o teu coração já esteja calejado, já esteja endurecido, já esteja resistente. Você já creu, você já tentou tantas vezes que você está achando isso não vale a pena mais. Em nome de Jesus, Espírito Santo vai quebrantando, vai mostrando algo novo sobre cada coração aqui, Pai. Vai aquecendo os corações, Espírito Santo, derramando, frutificando fé em cada coração, Espírito Santo. Eu te peço por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria que você cantasse. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Creia que isso é uma grande verdade. E os ouvidos dele estão sempre atentos aos teus gemidos, aos teus gritos. Posso até chorar, mas a alegria vem. Haverá de uma manhã. Uma manhã de alegria. E não de longe. Se você já pensou que Jesus estava longe de você, isso nunca foi verdade. Vamos declarar. Eu já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
tão fiel. Diga: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança. Deus de aliança. Ele quer fazer uma aliança com você e comigo. Deus que não erra. E Ele não quebra as suas alianças. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, Deus de aliança. Deus de aliança. Quero que você medite nisso que nós estamos declarando nessa canção. Olha quem é Deus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode Tudo pode, não importa as mas circunstâncias. tua palavra vai se cumprir. Se você crê nessa verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, aplauda em louvor ao nome dele com todo o seu coração. Aleluias! Jesus, esses aplausos são de corações que creem, são de corações que confiam em ti, Senhor Jesus. Que o Senhor jamais falhará, o Senhor jamais desapontará aqueles que te amam e que confiam, que esperam em ti. Queridos, nós estamos estabelecendo um marco na nossa jornada como igreja a partir desta noite. Nós temos um compromisso de todo o nosso coração de construirmos não apenas uma meta, um alvo a mais de crescimento, um nível a mais de crescimento na nossa igreja, mas é um compromisso que nós temos a partir de hoje de sermos, de vivermos uma igreja celular, uma igreja discipular, uma igreja cuja sua vivência começa a partir do ambiente do dia a dia, famílias discipulares. E todos vocês, eu creio que o Senhor trouxe cada um de vocês aqui, os irmãos que estão com a gente na internet também, e que isso de alguma forma testifique no seu coração, isso seja o nosso ambiente, a nossa cultura, o nosso jeito de ser em Cristo, o simples do que Ele nos disse fazer na sua palavra, fazermos discípulos, vivermos Cristo, levarmos Cristo no ambiente do dia a dia, muito mais do que uma agenda de atividades, de ministérios, de programas, onde a gente presta um serviço religioso para as pessoas, mas viver Cristo, vida na vida, e crescermos em Cristo,
conhecendo mais de Jesus e fazendo Jesus conhecido por todos ao nosso redor. Amém? Eu declaro isso sobre o seu coração, sobre a nossa igreja, e por causa disso, essa semana a gente já vai estar dando passos. E eu quero convidar você, se você não faz parte de alguma célula ainda, você precisa fazer parte de uma célula. Aquele é um ambiente de você ser pastoreado, aquele é o ambiente de você ser cuidado, aquele é o ambiente onde as pessoas se conhecem pelo nome, e as pessoas podem conhecer a Jesus sem serem perseguidas, sem serem enquadradas numa coisa engessada, tá bem? Você precisa de alguém que caminhe com você no caminho do discipulado, onde você possa crescer em Cristo continuamente, dando passos no seu crescimento, descobrindo, crescendo, discipulando, avançando no propósito que o Senhor tem para a sua vida, tá bem? Se você quer fazer parte disso, se isso testifica no seu coração, eu quero ser discipulado por alguém, eu quero crescer, eu quero conhecer mais de Cristo, então procura a secretaria da nossa igreja. Você pode falar com os irmãos que estão de servos lá de Colete Verde, e eles vão te instruir sobre isso, tá bem? Você tem as portas abertas, e a família é sua para você fazer parte dessa família e nós caminharmos juntos com Jesus, tá bem? Eu acredito que também algo muito importante é a gente marcar, só para fechar e eu abençoar a sua vida e a gente encerrar esse tempo de adoração aqui, é que a gente participou aqui como igreja, como família desse momento junto com os nossos irmãos que desceram as águas do batismo. Então, o Ministério de Comunicação da nossa igreja vai estar com câmera a postos, e a gente fez uma plaquinha. Traz aqui, por favor, meninos. A gente fez uma placa para marcar esse momento. A camiseta tá molhada e eles vão levar, né? Aqui, Muro. É igual a plaquinha? Porque tem... Ah, para aumentar as... Oh, que visão. Muito boa visão, tá? Tem duas placas para tirar mais fotos, tá bem? Dizendo aqui, o Ale, a Clau, a Ali, a Aline vão tirar essa foto com a gente. E a gente ficar junto com eles no dia do batismo deles. Eu estava aqui, você estava aqui. E isso para eles, nós como família, vai ser muito importante, tá bem? E aí o Ministério de Comunicação vai estar tirando foto com eles aqui, tá bem? Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que ao longo dessa semana, em que está se abrindo um tempo onde o Espírito Santo está gerando um incômodo santo no seu coração, de que o que você já viveu até aqui, o que você já recebeu até aqui, o que você já cresceu até aqui, o que você já conhece até aqui, querido, querida, isso tem sido bênção de Deus para te trazer até o que você tem vivido hoje. Eu quero liberar uma palavra profética ao seu coração, de que você precisa, o Senhor está te chamando e me chamando, para nós vivermos um nível mais elevado de intimidade, de adoração, de conhecê-lo mais, de relacionamento com Ele, de recebermos revelação do Senhor sobre os próximos passos, sobre os novos tempos, ciclos dele para a sua vida e para a minha vida. E eu quero te abençoar nesse momento, no seu caminhar ao longo desta semana, que o teu coração esteja aberto, sensível, para perceber a direção do Senhor, para os novos ciclos que estarão se abrindo na sua vida, e que talvez este estará sendo um tempo em que alguns ciclos estarão se fechando, para que haja espaço na sua vida para novos ciclos. Está se abrindo nesse tempo na sua vida uma nova caminhada, porque a sua vida agora você tem uma aliança com Cristo, e que você tenha no teu coração fome, sede, o desejo ardente de viver o novo de Deus, uma vida continuamente renovada por Ele. Eu oro e te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, tá bem? Desejo aí uma semana maravilhosa para essa pessoa que está aí perto de você, tá bem? Tem um monte de gente que está nos visitando. Vocês são bem-vindos, tá bom? Eu peço a você que preencha o cartãozinho
para que a gente possa se contatar durante a semana e eu possa